Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, novamente, né? E não se esqueçam de ativar o sininho e fazer inscrição no canal. E assim não perderá nenhuma atividade e nem aula que está sendo postada no canal, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunidade dos estados independentes, né? Vamos chamar de bloco, essa comunidade ela foi formada em 1991, após o desmembramento da União Soviética. Se nós observarmos aqui, nós temos os países que formam a CEI, né? Esses que estão com cores, né? Esses três aqui que estão com um tom mais claro, são as três repúblicas bálticas que até então não aderiram à formação da CEI após o fim da União Soviética, né? No final da década de 80, início da década de 90, a União Soviética se desmembra, se desfaz, então as 15 repúblicas que então faziam parte da União Soviética, que era comandado pela Rússia, né? Que era o país mais forte, mais importante, né? Que era a potência econômica e militar do bloco soviético, era quem comandava. E aí, com o fim da União Soviética, né? Você tem aqui os países que faziam parte da União Soviética, e posteriormente você tem a exclusão das três repúblicas bálticas, que estas não aceitaram a fazer parte dessa comunidade, dessa associação. Em 1991, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Belarus decidiram, né? A Bielorrússia decidiram formar então a comunidade dos estados independentes. Então, como vocês observam aqui, as três repúblicas não aderiram a esse bloco, a formação desse bloco. Bom, e por que foi formado esse bloco? Esses três países comandados pela Rússia, né, que era a Ucrânia, Belarus e a Rússia, eles resolveram, em 1991, formar um bloco de países para, de certa forma, manter o domínio, né, sobre essa região, que não mais existia com o fim da então União Soviética, né, que passaria a não mais existir com o fim da União Soviética. Então, o objetivo inicial da Rússia, principalmente da Rússia, apoiada pela Ucrânia, era formar vamos dizer assim, essa federação de países, esse bloco de países sob controle da então Rússia, que existia esse controle na época da então União Soviética. Como foi falado no mapa, essas três repúblicas não aderiram à formação dessa CEI. Só que esse bloco, esse grupo de países que tinha como esse objetivo inicial formar uma federação de países sob controle da Rússia, esses objetivos eles não foram alcançados. A CEI não se concretizou, o bloco da CEI ela não se concretizou por uma série de fatores, que nós vamos elencar alguns aqui para vocês. Não é? Primeiro ponto, divergência de interesse entre as principais potências. Então, os objetivos das potências como a Ucrânia, a Rússia e a própria Bielorrússia, elas eram contraditórias. Então, Moscou tinha o objetivo de centralizar. A Ucrânia já tinha seus objetivos. E que, na prática, esses objetivos não eram comuns. Porque, inicialmente, os países membros da CEI alegavam que as nações que tinham passado quase um século, né, que desde 1922, que formavam a União Soviética, que viviam sob um regime, que era o regime socialista, economia planificada, que esses países tinham características em comuns, problemas em comuns, e que se eles permanecessem juntos, seria mais fácil resolver esses problemas. Na prática não foi bem isso que aconteceu, né? Começando pelas três repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia. Essas três repúblicas mostradas nesse mapa aqui, essas três repúblicas não aceitaram formar esse bloco econômico e se aproximaram do bloco europeu, se afastando um pouco da então comunidade, recém-criada comunidade dos estados independentes.
Bom, além do afastamento das repúblicas bálticas, que já frustravam um pouco os interesses, os objetivos da SEI, da formação da SEI, e também dos interesses divergentes entre os países principais, veio a questão de que as repúblicas, né, elas decidiram, países que faziam parte da antiga União Soviética, agora junto com a Rússia, formando a SEI, com exceto das 3 repúblicas, decidiram formar suas próprias forças armadas, ter seu próprio exército, já que passaram a ser agora países independentes e queriam suas próprias forças armadas. Isso aumentou os conflitos com Moscou. Por quê? Simples. Nós temos uma imagem aqui de alguns dos arsenais da época, né? Que a União Soviética, então, que a Rússia, então, como comandava a União Soviética, tinha instalado dentro dos países membros, né? Então, várias bases militares foram espalhadas pelo bloco soviético em todos os países. Quando a União Soviética acabou e esses países decidiram formar suas próprias forças armadas, mesmo estando dentro da comunidade, a comunidade dos estados independentes. Então, eles se acharam no direito de formar suas forças armadas, né? Formar suas próprias forças armadas e permanecer com esse arsenal, né? Que estava dentro de suas fronteiras, instalado então pela União Soviética e Rússia, no caso. Só que a Rússia não aceitou essa justificativa, porque a Rússia se achava a única herdeira do regime socialista. Então ela queria recuperar esse arsenal nuclear, tanques, mísseis, aviões, queria recuperar, e isso acabou gerando uma série de conflitos entre essas nações, dificultando mais a consolidação da SEI, né? Essa dificuldade em consolidar essa SEI, já que tinha vamos dizer assim, à frente dela está a Rússia, além de todos esses problemas, uma coisa que dificultou mais foi os graves problemas econômicos enfrentados pela Rússia ao final do século XX, né? Ao final do século XX, eu tenho uma série de problemas, né? A Rússia passa a enfrentar problemas econômicos, né? Que até então também contribuiu para o fim da União Soviética, e esses problemas econômicos dificultaram a consolidação e a formação desse bloco, agora com outro objetivo de se tornar uma associação econômica e política, e que isso foi dificultado pelo enfraquecimento da economia da Rússia. Só que, ao início do século XX, com a retomada dos preços do barril do petróleo no mercado internacional, a Rússia passou a ter um maior crescimento econômico, aliado a outros fatores, né? Mas também a retomada do crescimento do preço do barril de petróleo acabou ajudando a economia da Rússia a se reestruturar e no século XXI passar a surgir como uma potência regional novamente, né? E aí isso acabou contribuindo para a Rússia, que hoje faz parte até dos BRICS, junto com o Brasil, China e África do Sul. E também, além da retomada do preço do barril do petróleo, porque um dos principais produtos de exportação da Rússia, então, é o gás natural, o petróleo, que inclusive a grande área territorial aqui não é da Rússia, é da SEI, das comunidades dos estados independentes. Ela tem uma grande quantidade de recursos naturais, minério de ferro, petróleo, gás natural, carvão. Então, essa grande quantidade de recursos minerais e energéticos, que a gente vai ver aqui nesse mapa, a distribuição dos recursos minerais e energéticos pela comunidade dos estados independentes. Lógico que a gente vai ver aí uma predominância maior da área territorial da Rússia, já que é o maior país do bloco, também do mundo, né, em termos de extensão. E a grande extensão disponibiliza uma grande quantidade de recursos naturais e energéticos que contribuem para o desenvolvimento e crescimento do então bloco, que até então ainda não conseguiu se firmar concretamente na região. Mas com a retomada econômica da Rússia nesse século, e tornando-se uma potência emergente, vamos ver futuramente nos próximos anos, o que vai acontecer com esse bloco, né? Nós tivemos um problema recente, né, da Ucrânia, até uma área da Crimeia que teve um problema lá, um conflito lá entre
a Ucrânia querendo se aproximar da Rússia, da Europa, e aí acabou gerando um conflito não armado, mas de interesse, que acabou também tendo uma guerra civil iniciada, né, lá na Ucrânia por essa questão de aproximação da Europa com a Crimeia ou continuar sobre influência de Moscou. Então, vamos ver como é que nos próximos anos vai se configurar esse bloco que ainda não está totalmente firmado. Espero que vocês não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? A atividade será postada essa semana.